Olá, nossa, parece até que eu gravei um outro vídeo faz 5 minutos. Como o último que eu gravei foi muito rapidinho, eu vou gravar mais um. E de novo, o Sudoku de Neblina. É, gravei um ontem, gravei um hoje, tô gravando outro hoje. E bom, hoje é o Sudoku Unique Under the Fog 6.0, feito pelo Visumation. Então, vamos para as regras, né? As regras normais do Sudoku se aplicam, uma 9 cada linha, coluna e caixa 3x3. É, números pretos com uma flecha fora do Sudoku são diquinhas de killer. Né? Elas vão indicar a soma dos dígitos na diagonal apontada. Né? Então, por exemplo, aqui tem um 10 apontando nessa direção. Então a soma desses três números vai ser 10. Ou então aqui a soma desses dois vai ser 15. Aqui a soma dos dois vai ser 12. Números vermelhos fora da área, né? São dicas de soma x. E ela vai indicar a soma dos x primeiros dígitos naquela linha ou coluna, sendo x o primeiro dígito daquela linha ou coluna. Então, por exemplo, aqui o 19. Os x primeiros números que tiverem aqui vão somar 19. E esse x, né, a quantidade de números que vai estar somando 19, vai ser indicado pelo primeiro número da linha da coluna, né? Mesma coisa aqui. Dígitos na linha roxa, que é Renban, inclusive é o mesmo do que eu trouxe ontem, do Sudoku. É o que tem nome difícil. The Cells, C Cells by the Tree 4. É, ao longo de uma linha roxa, né, que não sei onde está ainda, vai formar um conjunto de números consecutivos e que não se repetem, né? Então, por exemplo, digamos que isso aqui seja a linha, né? Esses quatro números eles vão formar um conjunto de números consecutivos e que não vão se repetir. Então poderia ser 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, etc. Em qualquer ordem. E todas as linhas Renban, né, que são essas roxas, vão ser exatamente. Ter um comprimento de exatamente 3 células. Uh, na linha verde, né, que é German Whisper, os números vizinhos vão ter que ter uma diferença de pelo menos 5. Então vai ser semelhante ao de ontem, né, que tinha o Dutch Whisper, que eram as linhas laranjas, que a diferença era de pelo menos 4. Nesse caso, a linha verde vai ter pelo menos 5 a diferença. E as bordas, né, das caixas, né, que são essas linhas pretas mais grossas, elas vão dividir as linhas azuis em segmentos com a mesma soma. Eu trouxe um tanto de Sudoku já com essa regra, mas digamos aqui tem uma linha azul, né, por exemplo, e ela está sendo dividida aqui, ó. A soma desses dois números vai ser a mesma soma desses dois números. E se, por exemplo, nessa linha seguisse, também seria a mesma soma desses números aqui. Aí, cada tipo de restrição não vai poder repetir dígitos. Então, por exemplo, né, se uma linha Renban contiver, tiver um 5, nem outra linha Renban vai poder ter um 5, né? E por fim, o, o grid, né, o Sudoku, está parcialmente coberto em neblina, no caso está totalmente coberto. É, colocar um dígito correto pode limpar a neblina em outro lugar. Então, vamos começar. Só um minutinho.
você começar o tempo, né? Reiniciar o tempo e começar o Sudoku. Bom, uma coisa que eu tava pensando quando eu olhei essa questão de não repetir um dígito com as restrições é que, ó, se a gente for olhar, ó, aqui vai somar 10, aqui vai somar 12 e aqui vai somar 15. E eles são o mesmo tipo de restrição, né? Que é esse parágrafo aqui, ó, esse segundo parágrafo. Ou seja, todos esses dígitos que eu marquei vão ser diferentes. E tem um segredo, né, que eu já contei algumas vezes sobre o Sudoku, que é a soma dos números de 1 a 9, a soma desses dígitos vai sempre ser 45. Então, se a gente somar, né, 10 com 12 com 15, vai dar 37. O que significa? Significa que esses 8 números vão somar 37. E aí vai faltar um número para chegar em 9, né? E vai faltar esse único número, vai precisar chegar em 45. O que eu quero dizer com isso? Que nenhum desses pontos vai ser um 8. Porque se fosse o 8, não tem como um conjunto de 8 números diferentes, incluindo o 8, somar 37. O único jeito de com 8 números diferentes somar 37 é sem 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Né? Se vocês quiserem fazer pegar a calculadora e comprovar isso, né? Tipo, pra entender o que eu quis dizer. Mas, resumidamente, não vai ter um 8 nesses 3 pontos. Nesses pontos que eu marquei. E por que isso vai ser relevante? Aqui são dois números que vão somar 15. E as únicas possibilidades são 6 e 9 ou 8 e 7. Mas eu vi que não vai ter 8, então aqui vai ser 6 e 9. Nossa, eu desmutei. Ah, desmutei, beleza. O que pode somar 19? Difícil essa dica. Poderia ser, por exemplo, 1, 2, 3, 5 e 8. No caso, 5 teria que estar aqui, né? Ó, a menor quantidade de número que poderia somar 19 são 3 números. Então poderia ser 3 e aqui 7 e 9. Poderia ser com 4. Com 4, o que sobra? Não sei. Ai, que dificuldade. Com 4, o que poderia ser? Vamos lá. Aqui já tem 4, né? Então aqui precisaria de 15. Com 3 números. Para 15 poderia ser 4, 5 e 6. Não, 4, 5 e 6 não pode porque repetiria o 4. Poderia ser 1, 2, 3 e 9. Poderia ser
8, 1, 2, 4 e 8. Não, porque o 8 repetir, o 4 repetiria. 1, 2, 5 e 7. É, muitas possibilidades ainda. Será que o 1 pode estar aqui? Se um tiver aqui, aqui teria que ser o quê? 2, 3 e 5? E aqui o 4 e 7. É. É, parece que pode. Ah, outra coisa. Os números que eu vou usar aqui não vão poder repetir com os números daqui. O que que isso vai significar? Ah, significa que o número daqui vai somar 38. E ainda sobrariam números que dariam 7, né, de soma. Com isso, o que eu posso tirar de informação? Faz sentido isso? Ah, não faz. Eu poderia ou não usar 1, 2 e 4, ou qualquer par que soma 7, né, ou o próprio 7. Ah, digamos que eu tinha falado, né, uma possibilidade seria 3 com 7 e 9, né? Aqui eu não poderia usar 3, 7 nem o 9. Três, sete, nove. E aí eu poderia usar 2, 4, 5, 8 aqui e não usar, por exemplo, o 1 e o 6. Então seria 4, 2, 5 e 8. E aí, ó, aquilo que eu falei, os números que não estão sendo usados são 1 e 6, né, que a soma deles dá 7, né? Então, 3, 7, 9 junto com 4, 2, 5 e 8 é uma possibilidade válida. Inclusive, vou abrir um bloco de notas aqui e anotar isso, né? 3 com 7, 9 e 4, 2, 5, 8. Se por exemplo tivesse se algum deles começasse com 5, eu precisaria de 4 números que somem 14. E o que eu poderia ter, né, pra isso? 1, 2, 3 e 8. 1, 2, 3 e 8. Aí, o número que eu não usaria seria o 7.
usar 1, 2, 3 e 8. O 5, 7 também não usaria, sobraria 4, 6 e 9. 4, 6 e 9 somam 19, né? Mas não tem são 3 números. Eu precisaria, para usar 3 números só, precisaria ter o 3. Então, essa possibilidade do 1, 2, 3, 8 não é possível com 5, né? Se for 1, 2, 4 e 7. Não teria como somar 7 com 3, 6, 8 e 9. A gente viu que o que não vai estar sendo usado vai ter que somar 7. Se for com 6, teria que ser um 3 e 4. 3, 4 e 6. E aí a gente vai entrar no mesmo problema, né? Se utilizar 1, 3, 4, 6, o único jeito de somar 7 é com o próprio 7. Sobraria o 2, 8 e 9. Eles somam 19. Só que são 3 números. E para usar só 3 números, a gente teria que começar com 3. Então, eu acredito que a gente não possa ter um 5 aqui na ponta. Será que vai ter que ser 3 e 4 mesmo? Porque, por exemplo, se for 6, eu precisaria de 5 números que somassem 13. E a menor soma para 5 números é 15. Né? Então, seria impossível, né? Então, eu acredito que seja mesmo o 379 junto com o 4258. Eu poderia ter o 379 aqui, seria 3. O 7 teria que estar aqui, né? Porque aqui está na mesma restrição daqui. Então eu não posso repetir o 9. E aqui o 9. Aqui teria que ser 1 e 2, aqui 1 e 2. E aqui o 4. O que eu preciso usar aqui? 3, 4, 5, né? Ah, é. Porque, ó, 1, 2, 6, 7 e 9 estão sendo utilizados. E eu não posso repetir eles, né? Então teria que ser 3, 4, 5 aqui, mas já tenho 4. Então tem que ser o contrário. Aqui tem que ser o 4. Ai, que bom. E aqui o 3. Aqui 7 e 9. O 9 não pode estar aqui, porque isso aqui tem a mesma restrição. Então não pode repetir os números, né? Então não pode ter o 9 aqui. Então 7 aqui, 9 aqui. 6 e o 9. Ó, aqui vai somar 12, já tem 7. Então aqui precisa de 5. Com dois números somarem 5, tem que ser ou 1 e 4 ou 2 e 3. Já tenho 3 na caixa, então aqui tem que ser 1 e 4. Aqui tem que ser 2, 3 e 5. Aqui não vai poder ter o 3. Não pode ter o 3 porque essa restrição é a mesma dessa. Inclusive eu vou até colorir aqui, ó, que são as coisas vermelhas, né, que é do número vermelho ali. Pra ver se pra vocês fica mais claro o que eu tô querendo dizer, né? O que tá preto não pode repetir número, o que tá vermelho não pode repetir número. Ó, aqui não necessariamente. Ou sim. Aqui, ó. Esses três vai ter que ser 2, 5 e 8. Não vai poder ser nem 2 nem 5, porque já tem na caixa o 2 e o 5, então aqui tem que ser 8. Aqui 2 e 5 também, então, né? Eu vou tirar essas marcações só pra dar uma clareada. Essa da linha preta eu não vou tirar também.
minutinho. Voltei. O nariz tá meio ruinzinho hoje. Opa. Aqui tem a linha rosa, né? Então tem que formar um conjunto consecutivo. Ó, de qualquer jeito essa linha rosa vai estar vindo aqui, né? Ela poderia ir para qualquer uma dessas outras casas, né? Mas de qualquer jeito está na mesma caixa. Por que aqui não poderia ter um 2? Porque o lugar, a casa seguinte que eu ligasse precisaria ter o 3. Não, se bem que poderia subir pra cá. É complicado. Como cada linha Renban vai ter exatamente 3 células, assim, por mais que não esteja falando isso, né, explicitamente, eu acredito que sejam 3 linhas, cada uma de 3 células. E com isso seria 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, né? Como não pode repetir também, né, os números. Então eu acredito que aqui seja o 5. Só que se não forem 3 linhas Renban, não vai ter como eu colocar o 5 ali, né? Não tem como eu saber se são 3 linhas. Eu só posso colocar aquele número ali se forem 3 linhas mesmo. Bom, aqui vai ter um 6, né? Aqui vai ter um 6. Ah, vamos ver se falando se realmente vai ter. O único jeito que eu vejo de prosseguir é realmente isso que eu falei, né? De, de serem 3 linhas Renban, né? E elas seriam 2 e 3, 4, 5 e 6 e 7, 8 e 9. Então, assim, eu vou afirmar que aqui vai ter que ser o 5, então. Realmente era, né? Mas que tem um. Continua pra cá, vai ter que ser o 6 aqui.
Nossa, meu nariz tá bem chatinho hoje. Bom, abriu aqui o a German Whisper, né? E uma característica bem importante da German Whisper é que não pode ter o 5 ao longo da linha verde. Por quê? O número junto dele na linha vai ter que ter uma diferença de pelo menos 5. E a partir do 5, né, indo pra cima ou pra baixo, seria 10 ou 0, que não dá pra gente colocar no Sudoku, né? Então, o 5 vai estar fora aqui, né? Bom, esse 5 aqui, coloca um 2 aqui, 5 aqui, o 3. Ah, e o 3 colocado ali, ele revela uma coisa importante. Que é, vai ter um 3 nessa German Whisper que já tá revelada. Aí, vou dar uma pausa aqui, vou pegar um remédio. Voltei, fui tomar um antialérgico, nossa, minha alergia atacou do nada. Bom, eu falei que o 3 vai estar naquele German Whisper. É... Que foi revelado. Porque onde que a gente vai poder colocar o 3 aqui na caixa 1? A gente não vai poder colocar em nenhuma dessas posições por causa desses dois 3, né? Então vai ter o 3 em algum lugar aqui. O 3 precisa, né, de uma diferença de pelo menos 5. Então ele ficaria junto com o 8 e o 9. Se for um 3 aqui, o 8 seria um 8 e aqui o 9. Se o 3 for aqui... o 3 não pode ser aqui. Porque aqui não poderia ser nem o 8 nem o 9, porque tá na mesma linha e coluna, né? Do 8 e 9 colocados. Mesma coisa que o 3 não pode estar aqui. Porque aqui poderia ser 8 ou 9, mas já tem 8 e 9 na linha ou coluna. E se o 3 estiver aqui, vai ter que ser também, né? O 8 aqui e o 9 aqui. De qualquer jeito, 8 aqui e 9 aqui. Ó, o 4 não pode estar aqui em cima por causa desse 4. E também não vai poder estar aqui no German Whisper porque o 4 ele só tem uma diferença de 5 com o 9, com o 8 não. Então ele não pode estar também aqui no German Whisper. Sobra aqui o 4, logo aqui não pode ter um 4, né? Então 4 aqui, um ali, quer dizer, o 4 aqui. Ó, o 9 sobra aqui, né? Por causa desse 9 aqui. 9 nessa coluna, 9 aqui. Então sobra 9 aqui.
Bom, o outro número aqui, né, seria ou 1 ou 2. Ó, onde que a gente vai colocar o 3 aqui nessa coluna? Ele não pode estar aqui porque é German Whisper e a gente já colocou o 3 no German Whisper. Também não pode estar aqui porque é na mesma linha, né? Então sobra aqui. O 7 também não pode estar aqui por causa do 7 na linha, né? Então sobre uma das outras posições. Ou seja, aqui vai ser o 1. E ó, linha Renban. Ou seja, ele com os seguintes, né? Vão ser consecutivos. E a gente viu que cada linha Renban vai ser exatamente de 3 células. Então, se tem 1, vai ser o conjunto 1, 2 e 3, né? Então, ó, daqui, qualquer lugar que a linha vá, vai ficar na mesma caixa, né? Então, poderia ter 1, 2 e 3, por exemplo. Ou 1, 3 e 2 em outro lugar. Bom, aqui sendo 6 ou 7, aqui vai ter que ser 1 ou 2, né? Se for 6, aqui vai ter que ser 1, obrigatoriamente. E se for 7, aqui vai ter que ser 2. Ah, e olha que interessante que não pode ser 7. Ah, não, pode ser 7 sim. Que seria 1 ou 2 aqui, né? É. Pera, deixa eu fazer esse teste. Se aqui for 7, aqui não pode ser 7, né? Aqui teria que ser o 2. Ah, e aqui, ó. A linha rosa não chega aqui nessa casa. Então, na verdade, o que eu já devia ter percebido, ó, é que a linha rosa vem pra cá, só que ela não vem pra cá. Então aqui não pode ser o 3. Então aqui tem que ser o 7 mesmo. 6 e o 3, e aqui o 1. Eu tinha falado que aqui seria 1 ou 2, né? Só que o 1 agora já foi colocado, então tem que ser o 2. Não pode ser o 2 aqui, porque já tem na linha. Então aqui é o 3 e o 2. O 1 com diferença de 5 tem que ser 6 pra cima. Só que não pode ser 6, 8 nem 9, porque já estão sendo utilizados no German Whisper. Sobrando só o 7. Bom, de German Whisper já terminamos, porque só sobrou o 4 e o 5. E eles claramente não tem diferença de 5 ou mais entre eles, né? Bom, o 7 aqui, né, não pode estar aqui, então sobra aqui o 7. E aqui então só pode ser o 1. Ó. Aqui é Region Sum Lines, né? Tipo, linhas de mesma soma. Essa região vai ter a mesma soma dessa região, né? Com 3 números, o mínimo que poderia ser é 6, né? Só que não pode ser 6 porque já tem o 6 aqui, né? E também não pode usar o 3. Então, ó, poderia ser 7, utilizando 1, 2 e 4. Poderia ser o 8, sendo 1, 2 e 5. E poderia ser 9, sendo 1, 2 e 6. Ah, aliás, na verdade vai ter que usar o 4 aqui. Porque, ó, na coluna 1 a gente já tem o 4, né, que vai estar aqui. Na coluna 2 também o 4 daqui. E aí, ó, nessas 3 primeiras colunas sobrou essas posições pro 4. Com 4 sem o 3, poderia ser 1 e 2. Só pode ser 1 e 2 e 1, 2 e 7. Porque o 8 com 4, pra fazer. Se aqui fosse 8, né? E eu utilizasse 4 aqui, seria 1, 3 e 4. Só que não pode por causa do 3 aqui.
E se fosse o 9, seria 2 e 3 aqui, mas também tem o 3. Então aqui só sobrou o 7, 2 e o 1. Sobrou 2 aqui, né? Acho que tá na hora de fazer um pouco de sudoku, né? É. Um na coluna da esquerda já tá, da coluna da direita também. Tô precisando do meio aqui em cima. Vai ter um em algum lugar aqui. Um aqui. O 2, né? Não pode estar aqui. Por causa desses dois aqui. Aqui, ó. Tem que ser um, dois e 3 nessa linha. Não pode ter um, porque já tem um aqui colocado. E não pode ser o 2 que já tem na linha. Então aqui tem que ser o 3. E olha, tá vendo aqui pra cima, então aqui tem que ser o 2. O 2 vai estar aqui, né? Aqui vai ser 1, 2, 3, 4 e 8. Mais 3. Aqui é 4, 5 e 8, né? Eu tô achando que agora é resolver um pouco de sudoku, porque eu não vejo, não tô vendo nenhuma outra restrição. A menos que ó, a gente ainda precisa colocar, pode ser que aqui ainda precisa colocar mais uma linha rosa. E ela seria o 7, 8, 9. Não, não poderia estar aqui nem aqui. Não poderia estar nessa, nem nessa caixa. Nessa caixa também não, e nessa caixa também não. Não, se bem que ela poderia estar atravessando caixa, né? Aqui preço do 5 e 6 também. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa?
Ah, tá. 7, né? Bloqueio aqui, então vai ter um 7 aqui. Com isso não pode ter o 7 aqui, vai sobrar o 7 aqui. Beleza. Tá, revelou uma linha de soma. E ó, essa linha, ela com certeza vai estar pegando esses dois. E o 1 já está sendo utilizado, então não vai poder ter um aqui. Então vai ter um aqui, né? Ó, aqui é 7, com 7, 14. 14 para 45 é 31. Então o máximo que poderia somar cada lado aqui é 15. Na verdade, porque assim, se fosse 15, seria 15, 30, 37, 44, sobraria um, mas um já tá na linha azul, né? Se fosse somar 15 mesmo, um teria que ficar pra fora. Que foi o que a gente viu aqui no início, né? Que esses números somam 37, então teria que ter o 8 de fora. Se somar 14, seria 42, ficando 3 sem utilizar. Me parece viável. Seria 5 e 9 e 6 e 8, ficando 3 pra fora. Vai ter que ser isso mesmo. Então aqui é 5 e 9 e aqui 6 e 8. Com isso aqui vai ser um 4 e aqui um 8. Aqui o 7 e o 9. Aqui vai ser 4. É porque assim, na verdade essa linha poderia subir, né? E a gente não sabe. Só que já tá usando 1, 2, 4 e 7. Sobe 3, 5, 6, 8 e 9. Eu fiz a conta, né? Se fosse valer 14. Só que agora eu tô pensando, será que poderia ser 11? Poderia. Calma aí, deixa eu ver se poderia mesmo somar 11. Não, não poderia somar 11, porque teria que ser 5 e 6. E não pode, né? Por causa do 6 aqui. Ou 3 e 8, mas tem o 3 e 8 aqui já. Inclusive, ó. Aqui teria que usar dois números entre 3, 5, 6, 8 e 9. Já tem, ó, o 3, 6 e 8. Então tem que ser 5 e 9 aqui mesmo, E aí já dá 14, então aqui realmente vai ter que ser 14, tá. Achei que eu tivesse chutado uma coisa sem ter certeza, né? Ter afirmado uma coisa sem ser completamente certo, mas na verdade estava certo. Então, sem estresse. Mas devia ter pensado um pouco melhor, ainda mais que é um sudoku de névoa. E ele, se você coloca certo ou errado, ele vai mostrar, mesmo que nesse site não mostre, né? Bom, aqui ainda precisa de 5 e 6, né? Aqui ainda precisa de 5, 6, 8 e 9? 5, 6. Bom, o 8 e 9 vai ter que estar aqui, né? Na verdade, ó, o 8.
O 8 estaria em uma dessas aqui, né? Mas esse 8 aqui tira essas possibilidades. Esse 8 tira aqui. E esse par tira aqui. Então só sobra aqui o 8. O 9, né? Não pode estar aqui. Então vai estar aqui. O 5 não pode estar aqui por causa desse 5. O 6 não pode estar aqui por causa desse 6, né? Na verdade ele também não pode estar aqui em cima por causa desse par aqui, né? Então o 6 vai ter que estar aqui. 5, 3 e o 9. Aqui vai ser 7 e 5. 6. Aqui não pode ter o 4. Aqui só, né, falta 1 e 2, só que não pode ser um que já tem um na coluna. Então 1 e 2. 2 e 1, né, na verdade. Bom, aqui nessa linha, né? Os 5 e 8 com certeza vão estar nessas posições. Então o que falta aqui? Falta o 6 também, né? Na verdade, 1 não pode estar aqui. Então, sobra 1 e 7 aqui, 6 aqui. E aí, ó, linha Renban. E é o conjunto que vai faltar, né? Que é 7, 8, 9. Aqui não pode ser nem 7 nem 8, porque já tem o 7 e 8 na linha, então sobra o 9. Aqui vai ter que ser o 8, porque já tem o 7 na linha. Ele vai mostrar em qual dos dois colocar o 7 aqui embaixo, né? É que tá aqui na esquerda, então. Aqui não pode ter 8. Aqui vai ser 5 e 8. 5 aqui. 4 e o 8. Aqui falta 3 e 9. Aqui falta 2, 3. Falta 4. E falta 5. Aqui não pode ser 2 por causa desses 2, né? Aqui não pode ser 8 por causa desse 8. E aqui não pode ser 9 por causa do 9 ali embaixo. O 1 tem que ser aqui. 2. O 3 aqui. O 4 também. E aqui o 5. Aqui o 4. Aqui vai ter que ser 3 por causa do 9 ali, né? 9. 4 e o 3. O 3 não pode estar aqui. Aqui vai ter que ser 2 por causa desse 5. 5 aqui. E estamos na reta final já, né? Agora é só terminar de completar. Opa, teclei errado aqui. E por fim, um 8 aqui. Que sufoco. Esse foi difícil de começar. Eu tive que fazer, né, aquela suposição. Desculpa. A suposição do início. De que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9, né? Mas eu fiz suposição, né? Foi um chute educado, porque falou que cada linha verde seria exatamente 3. Cada linha rosa, né? Seria exatamente de 3 células. Então teria que. Eu imaginei, né? Que por causa dessa restrição seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa. E bom, espero que tenham gostado também, que tenha ficado clara a minha resolução. E até a próxima.